Vamos supor aqui que eu tenha um conector FPC. Aqui a gente tem um outro componente. Certo? Aqui tem que dar um valor de 527. E agora apresentou um valor aqui, né? Apresentou um valor aqui de 100 milivolts. Ok? Apresentou esse valor de 100 milivolts. O que poderia causar esse problema nessa malha? Baseado, né, na análise de queda de tensão, né, utilizando a escala de semicondutores, não a escala de diodo. O que eu devo verificar aqui, então? Eu tenho aqui capacitores, certo? Tenho capacitores aqui. E eu tenho aqui também, supondo, né, que eu tenho aqui um filtro. Eu tô colocando essa linha aqui, pessoal, como exemplo, certo? É só para você entender que aqui eu tenho um conector FPC e do outro lado eu tenho um CI. Só para você entender isso. Mas pode ser outro setor também. Isso aqui não é só para backlight, não. Isso aqui serve para qualquer análise de condução reversa. Ok? Então aqui você tem um valor de referência, certo? Um valor de referência, ref, de referência, que deveria ser 527. Então, valores aí de 400, 420, né? Valores de 600, 700, estariam dentro do valor de tolerância de 20%, certo? Tem que ter um valor aqui aproximadamente de 20% de tolerância, tanto para cima quanto para baixo. Agora, vamos supor que eu peguei 100. 100 já é um valor que sai da tolerância, certo? Já é um valor muito abaixo. Beleza, pessoal? É um valor que passou ali dos 300, dos 200, né? Está em 100. Isso aqui, galera, está me falando, né, em condução reversa, está me dizendo que eu tenho aqui o quê? Uma fuga de corrente. Ok? Eu tenho uma fuga de corrente aqui. Não é um curto. Pode. Uma fuga de corrente, depois ela pode abrir para um curto-circuito, certo? Uma fuga de corrente, ela pode chegar a virar um curto-circuito. Mas ela aqui, ela não é um curto ainda, ela é uma fuga de corrente. A corrente elétrica, ela, vamos supor, ela está vindo aqui, ó, ao invés dela passar totalmente para cá, ela está sendo desviada, certo? Para o GND, por conta de quem? De alguém que está ligado em paralelo. Certo? Então, quando eu tenho uma fuga de corrente, eu não vou analisar os componentes que estão em série. Certo? Eu não vou analisar os componentes que estão em série. Eu vou analisar os componentes que estão ligados em paralelo. Ok? Que esses caras aqui podem apresentar isso. E como é que eu analiso como é que eu faço essa análise? Eu posso aqui injetar uma tensão também, certo? Posso injetar a tensão aqui, né? Colocar um breuzinho para ver se vai dissipar. Como eu posso, se eu não estiver achando, certo? Gêmeos, dá para usar aqui Kelvin 4 pontas? Não dá. Kelvin de 4 pontas só usa em curto-circuito total. Não se usa em fugas. Então, galera, eu tenho uma fuga, certo? E eu preciso verificar. Aí vamos supor que eu tenho aqui nessa linha, né, uns 3 capacitores. Nesse caso, para que eu possa resolver aqui, se eu tenho uma linha que tem uma fuga, já constatei que tem uma fuga, e eu tenho 3 ou 4 capacitores, eu posso levantar o capacitor, certo? Posso levantar, levantar um ladinho do capacitor, certo? Não precisa tirar o capacitor da placa, não, galera. Se liga na técnica aí, se liga na técnica para encontrar fuga em capacitores. Tá aqui o capacitor ligado em série, em paralelo, certo? Tá aqui o capacitor. Um lado no positivo, né? E o outro lado no GND. Aqui a malha positiva e aqui a malha negativa, que seria o GND.
Eu levanto qualquer lado do capacitor aqui, seja o positivo, seja o negativo, certo? E eu devo colocar o meu multímetro na escala de... Que escala é essa aí? Escala de resistência, né? Colocar o meu multímetro na escala de resistência. Olha como é que eu brinco, né, com o meu multímetro. Eu uso o meu multímetro na escala de continuidade, eu uso o meu multímetro na escala de condição reversa, eu uso o meu multímetro na escala de resistência, eu uso o meu multímetro para medir diversas coisas. Né? Então, eu começo agora a utilizar as escalas do meu multímetro. Escala de resistência é só para medir resistores? Não, não é para medir resistores só. Você pode medir diversos componentes com a escala de Ohm. O que que diz aqui, né? Ó, o capacitor, ele tem, pessoal, capacitor, ele é dividido por dielétrico, certo? Ele tem uma placa, essa placa é uma placa isolante. Só que ele acumula cargas nessa placa isolante, certo? Acumula cargas aqui, ó, nessa placa e nessa placa aqui também. Acumula cargas, né? Tá acumulando carga aqui, tá acumulando carga aqui. Que a tensão, ela sai do positivo e vem para o negativo. Então, hora ela vai carregar aqui, hora ele carrega pela parte de baixo, que a tensão sempre, a corrente está sempre circulando, certo? E ele vai gerando esse armazenamento de carga que é jogado na malha, né, que é distribuído na malha conforme a necessidade. No momento que falta tensão aqui, é como se, sei lá, o capacitor, no momento que falta tensão, ele já recupera essa tensão, ele está lá cheio. No momento que faltou uma tensão ali, aquela água, vamos supor que é uma água aqui, né? Vamos supor que aqui eu tenho um cano e aqui eu tenho aqui a passagem d'água, né? Aí estou aqui com um capacitor aqui, vamos supor. Ele está aqui também cheio. Toda hora ele está cheio aqui. Toda hora ele está cheio. Se em algum momento que essa corrente de água aqui faltar, ele completa aqui, ó, para não deixar faltar no circuito. Certo? Então, galera, o capacitor ele está ali para isso, né? E passa uma leve tensão, uma leve corrente aqui, né? O capacitor ele tem uma resistência infinita, certo? A resistência do capacitor é uma resistência infinita, então ele deve, no momento que você colocar o multímetro aqui de um lado e colocar o multímetro aqui do outro lado, né, na escala de resistência, ele deve apresentar um valor infinito, certo? Então você vai pegar aqui, por exemplo, seu multímetro na escala de resistência, ele vai ficar simplesmente aqui, ó, apresentando isso, ó, OL também, certo? É uma resistência infinita. Se você levanta o capacitor de um lado e vai medir aqui o capacitor na escala de resistência e ele apresentar uma pequena resistência circulando ali, ele vai apresentar para você uma certa resistência, certo? Então, esse capacitor aqui, ele está com fuga.